A ligação fria, a cold call, tá morta. Ninguém mais atende o telefone. Provavelmente você já escutou alguma dessa. Talvez ligações frias, como antigamente, de forma completamente aleatória, pode até ser. Mas, Ulisses, será que existe um caminho melhor? Será que existe um jeito melhor de fazer cold calls? Sim, e eu vou te mostrar isso na aula de hoje. De fato, era muito comum antigamente você pegar uma lista de empresas, fazer um monte de ligação aleatória, usar aquele pitch genérico para todas elas, dava para perceber que a pessoa estava simplesmente lendo um texto pronto e nunca levava em consideração quais eram as dores e necessidades do cliente. E é aqui que entra exatamente esse conceito de Cold Call 2.0. Um conceito trazido por Aaron Ross no livro Receita Previsível, onde ele faz uma abordagem diferente sobre a abordagem por telefone, sobre a prospecção por telefone, onde ele entende que a personalização e a conexão autêntica é o que faz a maior diferença quando você vai prospectar pelo telefone. Ou seja, antes de você de fato fazer uma ligação, é você pesquisar sobre a empresa, é você entender quais são os desafios que aquela empresa tem, é você saber como a sua solução ou como o seu serviço pode resolver os problemas daquela empresa. É entender, gente, que o cliente mudou. As pessoas já não têm mais saco para receber ligação no telefone, aquelas ligações que só tem alguém lá do outro lado da linha querendo empurrar algum serviço ou produto goela abaixo de qualquer maneira e não está nem aí para qual é o teu problema. Então, a grande diferença, o grande conceito da Cold Call 2.0 é fazer essa pesquisa prévia, é você entender sobre a empresa, é você entender como o seu serviço pode ajudar e pode resolver um problema. E eu trouxe aqui algumas diferenças que a gente pode traçar entre o Cold Call 1.0 e o Cold Call 2.0. Primeiro deles, aquela relevância, sempre fecha a venda. Essa era a palavra de ordem, sempre fecha a venda, não importa como. O importante é fazer negócios. Agora no Cold Call 2.0, é bom para as duas partes? Porque melhor do que fazer negócio é fazer bons negócios. Esse é o grande segredo. E não empurrar alguma coisa para o cliente que talvez ele até compre, mas será que daqui 1, 2 meses ele não vai perceber a burrada que ele fez? E ele vai acabar sendo um detrator da sua marca. Ele vai acabar falando mal da sua marca. Ao contrário de, será que é bom para as duas partes? Ele vai sair como um promotor da sua marca. Ele vai recomendar a sua empresa, recomendar o seu produto. 1.0, mensurar atividades. Geralmente a gente mensurava, quantas ligações estou fazendo por dia. Uma visão do 2.0 é mensurar resultados. Quantos leads qualificados eu estou conseguindo extrair dessas ligações telefônicas? Então, muito mais do que a quantidade, é a qualidade dos leads que eu consigo extrair das minhas ligações. Cold calling, ou seja, se fosse uma boa definição rápida sobre ligação fria, é uma ligação para quem você não conhece e que não está esperando seu contato. Agora, no 2.0, você fazer uma pesquisa prévia e você, de fato, fazer ligações por indicação. Em ligações que a pessoa já, no mínimo, te deu um pequeno indício de que ela quer receber o seu contato. E isso aumenta muito a sua conversão. Técnicas de vendas manipulativas, no 1.0, aquela empurroterapia. E técnicas de vendas autênticas e íntegras, você de fato resolver um problema 2.0. E-mails longos 1.0. E-mails curtos e pessoais, simples. Aquele e-mail que seja possível da pessoa simplesmente ler pelo celular, responder pelo celular de forma rápida, objetivo, conciso, respeitando o tempo do seu cliente. O sistema de vendas derruba a produtividade. O sistema de venda e automações alavancam a produtividade, te trazem mais produtividade. Aonde eu quero chegar, gente? A Cold Call ela continua sendo uma ferramenta extremamente importante, principalmente para B2B, principalmente para empresas com tickets maiores, principalmente, afinal, é você quem define qual é a pessoa que você quer prospectar, qual é o perfil de cliente que você quer prospectar, ao contrário de estratégias de prospecção passiva, onde geralmente você vai fazer uma estratégia e você vai atrair uma grande quantidade de clientes, mas não necessariamente exatamente aquele cliente que você quer. Uma boa analogia seria, estou indo pescar. Eu posso pescar com uma rede, uma estratégia de prospecção passiva, onde nessa rede talvez venha vários peixes, venha um siri, venha alguns outros peixes que eu não gostaria tanto, ou você pode sair com uma estratégia de cold call, uma estratégia de prospecção ativa, e você pescar exatamente o peixe que você quer pescar. Você pesca de arpão.
você tem um alvo certeiro. E aí você, obviamente, tem muito mais assertividade, maior taxa de prospecção e você tem exatamente aquele cliente que você quer atrair. Então, cold call, sim, continua sendo uma estratégia muito inteligente, desde que você faça de uma maneira certa, você faça de uma maneira aprimorada, você utilize o que a gente chama de cold call 2.0. Eu gosto muito dessa frase, pesquisa e personalização são as chaves. Pesquisa é a chave para personalização e personalização é a chave para o sucesso em vendas. E agora eu vou apresentar para vocês o framework da Cold Call 2.0. São 5 passos simples para você fazer isso de forma extremamente estruturada, de forma extremamente assertiva. Primeiro passo, defina o perfil do seu cliente ideal. Defina exatamente que tipo de conexão você quer fazer. Defina exatamente que tipo de prospecto você quer atrair. Defina exatamente qual é o perfil de cliente que você deseja vender. E, obviamente, qual é o perfil, Ulisses, do cliente ideal? Aquele que tem a maior rentabilidade, aquele que te entregue a maior taxa de conversão, aquele que demande de você o menor esforço de vendas possível, aquele que tenha a maior satisfação com o seu produto ou serviço, aquele que passe o maior tempo com você, ou seja, que tenha um LTV alto. Então, definir, ter clareza do perfil de cliente ideal faz toda a diferença. 2, construa uma boa lista. Ou seja, é fundamental que você defina, de fato, o perfil do seu cliente ideal para que você construa uma boa lista. Então, aqui já vem a primeira sacada. Não coloque, em hipótese alguma, qualquer pessoa na sua lista. Simplesmente, Ulisses, eu tenho um contato, vou colocar. Coloque apenas contatos que tenham fit com o seu perfil de cliente ideal. Você quer fazer bons negócios. Não existe nada pior em vendas do que você perder tempo demais com pessoas que não têm perfil para comprar de você. E a maioria das empresas erram exatamente nesse ponto. Ou porque pegam perfis demais, de empresas diferentes, ou porque pegam um perfil errado, ou porque simplesmente não conseguem falar a linguagem dessas empresas, não conseguem adaptar a linguagem dessa empresa, não conseguem falar a mesma língua que essa empresa. Por isso que é muito importante esse outro passo, que é pesquise e colete o maior número de informações possível. Pesquise e colete o maior número de informações possível. Primeiro, porque você demonstra interesse legítimo, interesse genuíno. Por quê? Porque você foi atrás de informação antes de entrar em contato com essa pessoa. Você entende como personalizar a sua abordagem, você sabe exatamente o que falar. Todas essas informações, busque por algum gancho que você pode utilizar no momento da ligação. Você trazer alguma informação relevante, você trazer alguma informação da sua pesquisa, mostra que você teve interesse em pesquisar pela empresa antes de abordar aquele cliente. Então, mostra respeito, mostra interesse legítimo. E, além de tudo isso, o principal, você consegue personalizar a sua abordagem. Tá, Ulisses, legal, agora é a hora de ligar? Já começo a fazer as minhas ligações frias? Antigamente, esse seria o cenário. Agora é a hora de você fazer cold calls. Agora é a hora de você pegar o telefone e ligar para todas elas. No conceito de Cold Call 2.0, o que você faz nesse terceiro passo? Tá aqui a grande sacada. Você vai fazer estratégias, aliar estratégias de contatos diferentes nesse momento, para que o teu cliente dê o mínimo de indício possível de que ele quer de fato falar com você. Como que pode ser essa estratégia? Pode ser uma mensagem no LinkedIn, pode ser uma mensagem em redes sociais, mas principalmente a melhor estratégia possível é você utilizar estratégias de cold mail, de e-mails frios. Então, antes de você fazer uma ligação fria, você faz um e-mail, você manda um e-mail frio, para que o seu contato ele já tenha mais familiaridade com você, ele já saiba quem você é e qual é a solução que você oferece, e te responda, levantando a mão, eu quero falar com você. Ele te dê, no mínimo, um pequeno indício de que pode ligar, abriu-se uma janela de oportunidade. Esse é o momento de falar comigo. E aqui eu vou te dar algumas estratégias de como você pode estruturar um bom cold mail. 4 estratégias simples. A primeira, precisa ser simples e pessoal. Precisa ter essa pessoalidade. Não pode ser um e-mail em massa que você manda sem o nome da pessoa e você manda uma coisa genérica para todo mundo. Defina o perfil de cliente ideal e mande um e-mail simples e o mais pessoal possível, o mais personalizado possível. Por quê? Porque você consegue ser mais assertivo. E o seu cliente, ele percebe isso. Tem que ser aquele e-mail simples o possível, para ele simplesmente pegar o celular, conseguir ler a sua mensagem, clara, concisa, objetiva, te responder pelo celular mesmo. Sem precisar abrir no computador, sem muita groselha dentro do seu e-mail. Tem que ser direto, tem que ser reto, tá?
2, deixe claro o motivo do contato. O porquê que você está mandando esse e-mail. O motivo do contato pode ser: eu quero agendar uma reunião, eu quero mais informações a respeito da empresa para eu entender as dores e necessidades que ela tem e saber se o meu produto de fato tem fit ou não com essa empresa. Pode ser, talvez, conseguir o contato de alguém, conseguir um contato interno dentro da empresa que de fato é o tomador de decisão, ou é um influenciador que eu posso falar a respeito do meu produto ou do meu serviço. 3, apresente alguma evidência de credibilidade. Aqui é um ponto interessante, você precisa trazer credibilidade para o seu e-mail, você precisa construir a sua autoridade. Como você pode fazer isso? Você pode trazer, de repente, o resultado de um concorrente, pode trazer o resultado de um concorrente que usa o seu produto e está tendo um grande resultado com a sua solução. E você pode compartilhar isso com a pessoa. Você pode trazer alguma informação relevante que você viu dentro da sua pesquisa e trazer, por que não, algum insight que pode ajudar a empresa a resolver um problema, resolver alguma dor que ela possa ter. Enfim, como você pode trazer essa credibilidade dentro do seu e-mail. E 4, faça uma única pergunta. Você tem que dar um único passo. Você precisa conduzir essa negociação. Então, você precisa dar um passo claro. O que você quer em relação a esse e-mail? É marcar uma reunião? É conseguir um contato? Seja claro na sua pergunta. A taxa média de resposta desse primeiro e-mail dentro do mercado geralmente é de 8% a 12%. E a partir do momento que você tem uma resposta positiva, você realmente entra nesse quarto passo, que eu tenho certeza que você está esperando, que é de fato começar a fazer as suas ligações. E qual que é a grande diferença? Porque se a pessoa já te deu essa permissão, ela já te deu esse siga para o próximo passo, vai ser muito mais receptivo ao momento que você fizer uma ligação. O cliente vai estar esperando por você, o cliente já sabe quem é você, ele já tem essa familiaridade, ele já entende que talvez você tenha de fato uma solução para os problemas que ele tem. Ele já vai te receber de uma forma muito mais receptiva. Você vai ter muito mais taxa de abertura das suas ligações. Então, agora é o momento de quê? Resolva o problema. Quarto passo, resolva o problema. Agora é o momento de você ligar a necessidade do seu cliente com a sua solução. Agora é o momento de, principalmente, você ser um bom ouvinte. Agora é o momento da hora da ligação, de você escutar ao máximo o seu cliente e falar o mínimo possível, para que você consiga, obviamente, extrair o máximo de informações, fazendo as perguntas certas, fazendo perguntas abertas, para que você entenda de fato quais são as dores do seu cliente, quais são as necessidades do seu cliente. E às vezes ele nem sabe qual a dor que ele tem, às vezes ele nem sabe a necessidade que ele tem, até que você mostre para ele. Então agora é a hora de você dar luz ao problema. Agora é a hora de você, principalmente, mostrar que você tem a solução. O seu grande objetivo dentro dessa ligação é mostrar que ou você vai otimizar custo, ou você vai dar mais produtividade, ou você vai entregar mais tempo, ou você vai fazer ele faturar mais. Qual é o problema que você resolve? O que você vai entregar? Qual é a tua solução? Ele precisa enxergar em você, cara, eu preciso dessa empresa. Eu preciso dessa pessoa. Ele precisa sair com esse sentimento, porque você tem um objetivo principal nessa primeira ligação, que é marcar um próximo passo, garantir um próximo passo. Pode ser uma visita, pode ser uma apresentação, ou pode ser de fato uma próxima reunião, uma reunião presencial, uma reunião online, uma próxima ligação. E aí, o que eu faço, Ulisses? Fiz tudo isso. Agora você tem duas opções. Ou você passa o bastão, ou seja, se você divide as suas etapas de vendas dentro da sua empresa com um SDR, Ulisses, o que é um SDR? Um SDR seria um pré-vendedor. Um pré-vendedor que faria apenas essas 5 etapas, de fato fazer essa prospecção inicial, fazer essa pesquisa e coleta de informações, identificar se as dores desse cliente têm fit com a solução que a gente oferece e passar o bastão para um executivo de vendas. Um executivo de vendas que pode ser chamado de um closer, que vai fazer as outras etapas do processo de vendas. Ou Ulisses, a minha operação não tem SDR, eu vou fazer o processo inteiro. Então, nesse caso, você elimina o 5º passo e você faz todo o processo. Ulisses, qual que é o melhor caminho nesse sentido? Eu devo ter um SDR ou eu devo fazer todo o processo? Vai depender muito da sua operação, vai depender da complexidade do seu produto, da natureza do seu produto, do tamanho da sua empresa, da geração de demanda que você tem, se é muito alta, se não é. Enfim, agora é teste e validação, não tem o certo e errado. É claro que
pode ser interessante pensando em escalabilidade. Pensando em escalabilidade, Ulisses, quero escala. Pode ser interessante você dividir os processos. Você tem alguém que vai estar ultra focado em agendar boas reuniões, em agendar contatos quentes, e alguém ultra focado em fazer o restante do processo de vendas, em fechar novos negócios, em apresentar a sua solução e o seu produto ou serviço. Então, agora é algo muito pessoal para você avaliar dentro da sua empresa. E aí é teste e validação. Em vendas, como o Caio sempre diz, não existe e se, nem eu acho. Tem teste e validação. Então, é claro que a cold call ela continua sendo muito importante, continua sendo uma etapa fundamental dentro da prospecção ativa. Só que ela pode ser melhor, ela pode ser aprimorada se você tem esse primeiro passo, principalmente de pesquisa e coleta de informações, para que você consiga ter ligações mais assertivas, para que você consiga ter menos esforço e mais assertividade. Porque você poderia simplesmente pegar aquela lista e sair ligando, mas será que não traria muito mais esforço para conectar com aquelas mesmas pessoas que talvez com um passo anterior você teria muito mais assertividade e muito menos esforço? Tá, Ulisses, mas o que eu preciso então? Você só precisa de um pequeno indício que aquela pessoa está disposta a falar com você. Pode ser a resposta do e-mail, às vezes pode ser a abertura do e-mail. E você viu lá na sua ferramenta de marketing, abriu o meu e-mail. Nesse momento que abriu o e-mail, você sabe que abriu-se uma janela de oportunidade. Ou seja, se você ligar agora, ele está com a sua informação fresca na cabeça. Ele acabou de ler sobre você. Nesse momento já seria interessante uma ligação fria. Por mais que ele não tenha te respondido, seria. Porque ele está com você na sua cabeça, ele tem alguma familiaridade. Se você tem certeza que aquele é o perfil de cliente ideal, por que não fazer uma ligação fria? Por que não fazer uma cold call? Ô, Ulisses, mas ele não me respondeu, mas mesmo assim, cara, eu tenho certeza, eu quero atingir esse cliente. Esse eu quero pescar de arpão. É o perfil de cliente ideal. Eu sei que ele tem perfil, eu sei que ele tem as características de quem compra de mim. Eu sei que a minha solução pode resolver um grande problema que ele deve ter. Eu vou ligar da mesma forma. Claro, faça ligações frias. Eu tenho certeza que nesse caso você vai ter grandes resultados. Por quê? Porque você fez uma pesquisa anterior. Você vai conseguir personalizar a abordagem. Tá, Ulisses, mesmo assim eu quero fazer, então como que eu faço? Me dá um caminho. Eu vou te dar 4 dicas simples também, assim como para estruturar um cold mail, para você estruturar uma cold call, uma ligação fria. Primeiro, chama pelo nome. Primeiro, mostra que você fez uma boa pesquisa, que você encontrou a pessoa certa que você deveria falar. E nome é a palavra mais doce e mais linda para qualquer pessoa. Você falar o nome da pessoa já abre portas, já causa simpatia inicial. Depois do nome, o que eu faço? Você se identifica. Identifique-se criando uma autoridade, construindo a sua autoridade. Que elementos você pode trazer na sua identificação que construa uma pequena autoridade sobre você ou sobre a sua empresa? Claro que isso, de novo, precisa ser rápido, precisa ser objetivo, precisa ser conciso. Você tem que lembrar que essa ligação, geralmente você tem 1 minuto para captar o interesse do cliente. Você tem 1 minuto para despertar a curiosidade do cliente seguir com essa ligação. Então também não é momento de ficar perguntando, e aí, tudo bem? Você pode falar? Como é que foi seu dia? Né? Muito provavelmente o cliente vai falar, não posso falar, o meu dia não está legal, não me ligue agora. Talvez se você realmente for direto, reto, objetivo e mostrar o porquê você está ligando, você vai ter mais resultados. O terceiro passo é exatamente esse. Explique o motivo da sua ligação. Exatamente como você deveria explicar o motivo do seu e-mail, explique o motivo da sua ligação. É você compartilhar, às vezes, algum insight que você teve em relação à sua pesquisa para entregar valor ao seu cliente. Como você pode entregar valor a ele? Como você pode mostrar que a sua solução vai resolver algum problema que ele tenha? Pode ser mencionar o resultado com alguma concorrência. Você pode mencionar o resultado que algum concorrente teve com o seu produto, com o seu serviço. Vou te dar um exemplo aqui. Um dos grandes clientes do Ventse é a Cyrela, uma grande construtora que há 2 anos tem uma grande parceria com o Ventse, onde a gente capacita a força de vendas da Cyrela. Qual seria a minha estratégia? Eu já ligaria para clientes similares. Eu ligaria para construtoras similares, com um porte similar, com um número de funcionários similar, com faturamento similar, e eu utilizaria, obviamente, o case da Cyrela a meu favor naquela ligação. A Cyrela aumentou em 64% o resultado no último trimestre, por exemplo. Eu traria algum tipo de informação a respeito do resultado que eu entreguei para aquela empresa, em relação a alguma dor que eu solucionei em relação àquela empresa, que pode ser um concorrente. E quarto, conduza ao próximo passo.
O quarto, na hora de você sair da ligação, é você dar um único comando. Você conduzir para o próximo passo, que pode ser agendar uma reunião, que pode ser perguntar quem é o tomador de decisão, que pode ser seguir para um próximo passo, ou seja, continuar nessa ligação, saber se aquilo que você falou teve relevância para aquele cliente. Vender mais e melhor é importante para você? Sim, abriu-se uma oportunidade para dar continuidade a essa ligação. O teu grande objetivo tem que ser, eu preciso sair dessa ligação com um próximo passo. Uma próxima ligação, uma reunião, ou simplesmente eu conseguir mais 10 minutos com aquele cliente. Você precisa fazer isso em 1 minuto. A tua cold call tem que ser rápida, tem que ser objetiva, tem que ser concisa. E aí eu tenho certeza que você vai aumentar a tua assertividade em relação a ligações frias. Eu vou resumir o objetivo de uma ligação fria, de uma cold call, em 5 letras para você. O-Q-G-C-I. O que ganho com isso? Essa é a pergunta que está na cabeça do seu cliente. O que ganho com isso? O que eu ganho te dando mais 5 minutos? O que eu ganho marcando uma reunião com você? O que eu ganho se eu te permitir fazer uma visita? O que eu ganho se eu de fato continuar essa ligação? O que eu ganho com isso? Essa é a única pergunta que você precisa responder nesse 1 minuto que você tem numa abordagem de ligação fria. O que eu ganho com isso? E a partir do momento que você desperta esse interesse no seu cliente, a única coisa que você tem que fazer é começar o que a gente chama de fit call, que é você identificar seus desafios e as necessidades do seu cliente, tem fit com a solução que você oferece. E aí é só ir para o abraço, é só seguir o seu processo de vendas. Porque a grande verdade, vamos ser sinceros, o problema não é cold call. O problema não é a cold call 1.0, o problema não é a cold call 2.0. O grande problema é que a maioria dos vendedores procrastina a atividade de ligação. E por que procrastina a atividade de ligação? Porque é a atividade que te coloca num estado de vulnerabilidade. É a atividade que você tem o maior número de rejeições. É a atividade que, às vezes, você vai tomar uma desligada de telefone na cara. É uma atividade que, às vezes, você vai tomar um não mal educado, um não com uma carga emocional negativa. Por isso, a grande maioria dos vendedores fogem da ligação. E, geralmente, fogem dando algumas desculpas esfarrapadas, do tipo, não posso ligar agora que é segunda. Segunda-feira ele está preparando a semana. Não posso ligar agora porque é sexta. Sexta-feira está preparando o final de semana. Não posso ligar agora que é de manhã. Devem estar preparando o dia. Não posso ligar agora porque é hora de almoço. Deve estar almoçando. Não posso ligar agora porque agora deve estar fazendo reunião. Vou ligar agora. Não, agora já deve estar tarde demais. Quer saber? Amanhã eu ligo. Essa é a grande verdade. Os vendedores eles ficam procrastinando. A única coisa que você tem que fazer é ligar. É ligar com confiança, é ligar de forma assertiva, é ligar com entusiasmo. Eu gosto muito dessa frase, que é, para cada venda que você perde por ser muito entusiasmado demais, você perde outras 100 por não ter sido entusiasmado o suficiente. O entusiasmo é contagiante. É melhor pecar no excesso do que pecar pela falta. E eu queria terminar com uma dica, que é a dica mais poderosa. E essa dica ela se resume em 3 letras, que eu tenho certeza que vão te trazer muito resultado. Confie em mim. PTL. Sabe o que significa PTL? Pega o telefone e liga. Pega o telefone e liga, vai para ação. Não foque em fazer as próximas 100 ligações. Foque em fazer a primeira, depois a próxima, depois a próxima. Foque em fazer a primeira, depois a próxima, depois a próxima. Tenho certeza que você vai conseguir colocar essa estratégia de prospecção ativa e vai aumentar muito seus resultados de prospecção. E aqui fica um to-do, uma tarefa de casa, para você de fato definir um bloco de horário onde você vai se dedicar a essa prospecção ativa e, obviamente, você fazer um bom teste de validação. Ulisses, funcionou para o meu mercado? Funcionou para o meu serviço? Valeu a pena em relação às outras estratégias que eu tenho? Vale a pena eu incluir essa estratégia de prospecção ativa? Faz esse teste, faz essa validação. E se você quiser se aprofundar nesse conteúdo, o nosso Aprofunde-se, você pode ler o Receita Previsível de Aaron Ross, que vai te trazer boas informações a respeito do Cold Call 2.0.